Cumprimento os irmãos com o Pai do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Salmos, capítulo de número 34, versículo de número 7, diz assim: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Irmãos, o Senhor está ao lado de todos os que temem a tua palavra. Quem obedece à palavra do Senhor, o Senhor o guarda, o Senhor o protege. E nós devemos entender isso. Nós devemos entender que quando nós obedecemos a palavra de Deus, Ele vai nos proteger. No Salmos 34, nós vamos ver que aqui é uma oração que Davi faz, mostrando o cuidado que o Senhor tem pelos aflitos. Porque nós sabemos que sobre a face da terra dificilmente é impossível um homem sequer não passar por aflição. Todos nós vamos passar por aflições, por angústias. Muitas vezes a nossa alma vai querer se desesperar, mas é necessário confiar no Senhor. É necessário crer no Senhor, porque assim o Senhor cuida de nós. Quando nós entregamos toda a nossa vida a Deus, então nós vamos perceber nos mínimos detalhes o cuidado que Deus tem sobre a nossa vida. Nós vamos perceber que o Senhor tem um grande amor por nós, um grande zelo por nós. E é por isso que nós temos que valorizar isso todos os dias de nossa vida. Nós devemos viver valorizando o que o Senhor faz por nós. Porque o Senhor não somente faz um dia, 2 dias, 3 dias, pense. Desde o dia em que você foi gerado dentro da barriga de tua mãe, o Senhor vem cuidando de você. Por mais que você veja para trás e olhe até mesmo para o agora e veja quantas aflições você passou ou até mesmo passa, você deve entender algo interessante. Até aqui o Senhor te deu fôlego de vida, até aqui o Senhor te deu todas as coisas que você necessitou. Ainda que você olhe e também ainda diga, olha, não é assim porque me faltou isso, me faltou aquilo, mas em todo o tempo o Senhor esteve cuidando de você. Certamente as aflições acontecem. Certamente as aflições elas sucedem no decorrer de nossa vida. Acontecem tantas coisas que a maior parte, muitas vezes acontece sem a nossa intenção, o nosso querer, a nossa vontade. Tem coisas que, olha só que interessante, tem coisas que nós passamos que nós nem mesmo sequer chegamos perto para escolher passar por aquilo. Para que vocês venham entender melhor ainda, muitas vezes alguém vai sofrer não por causa de suas escolhas, mas por causa de provações, porque tem pessoas que sofrem por causa de suas escolhas, as escolhas erradas provocando então consequências desagradáveis. Todavia, há aquelas pessoas que sofrem sem que fizessem pelo menos uma escolha. Ou seja, não, eu escolhi isso daqui, por isso eu estou sofrendo. Não, mas tem pessoas que sofrem ainda que nem direito de escolha tiveram. Aí você pode agora se indagar, então como é que Deus pode ser chamado de justo se ele permitiu isso suceder? Porque aceitaria assim o homem sofrer as consequências de sua escolha que assim fez. Todavia, se o homem ou a mulher não teve direito de escolhas e assim sofre a consequência, então o que podemos falar? Podemos falar o que Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto. Tudo se baseia nisso. Tudo se baseia no crer. Quando nós cremos que todas as coisas irão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto, nós vamos entender que todos os nossos sofrimentos de hoje vai cooperar para um bem maior no dia de amanhã. Todas as tristezas e as lágrimas que caem dos olhos percorrem o seu caminho pelo rosto no dia de hoje, será um grande sorriso de felicidade no dia de amanhã. Aí está a diferença. Quando nós entendemos que os planos do Senhor são muito maiores do que os nossos, não vamos perder tempo reclamando, não vamos perder tempo murmurando ou ver para o que nos falta, mas sim agradecer pelo que nós já temos, ainda que seja pouco, e no amanhã Ele vai ser aquele que vai nos recompensar pela nossa fidelidade no dia de hoje.
Como nós podemos ver que quando o Senhor cuida do aflito, o Senhor quer algo do aflito. Vocês percebam que no versículo 10, no versículo 7 foi lido: o Senhor, o anjo do Senhor, acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Tem que temer a palavra de Deus, porque tem pessoas que querem que Deus proteja elas, mas elas não obedecem a palavra de Deus. Aí passam por aflições e dizem: cadê o Senhor que não me socorre? Onde o Senhor está? Aí ele começa a querer justificar, começa a querer culpar Deus, só que não é assim. O Senhor, ele espera que o homem o tema, que o homem obedeça a sua palavra e assim se cumpre o que foi dito e os livra. Ou seja, quando o homem teme a palavra do Senhor, o Senhor vai livrar de suas aflições. Mas também não quer dizer que aqueles que temem ao Senhor não vai passar por aflições, porque o próprio Jesus disse aos seus discípulos: no mundo passareis por aflições. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus deixou claro que nele encontraríamos descanso, nele encontraríamos paz. Então é necessário nós crermos nessa palavra. É necessário nós tomarmos posse dessa palavra e entender que o Senhor cuida de nós em todo tempo, em todo momento. E Ele não desiste de nós, Ele não desiste de nós, mas Ele sempre está conosco. Assim nós devemos crer, assim nós devemos olhar e dizer: Senhor, me ajuda a obedecer a Tua palavra. E outra, tem muitas pessoas que estão em obediência, só que por um erro, vem o diabo e então diz: olha, você desagradou a Deus e não tem mais oportunidade. Só que não é assim. O Senhor, ele já nos chamou sabendo de nossas fraquezas, de nossas falhas, de nossos erros. E então nós devemos compreender e entender, porque a própria palavra diz que o povo foi destruído por falta de conhecimento. Então nós temos que ter conhecimento. Conhecimento é exatamente essencial para não nos desviarmos dos caminhos do Senhor, mas entender que ainda que nós venhamos nos errar, venhamos nos falhar, venhamos nos fracassar, o Senhor é aquele que nos perdoa. Se nós estivermos dispostos a nos arrepender de nossos pecados e assim confessar ao Senhor e deixá-los, então o Senhor pode restaurar a nossa vida. Todas as coisas se baseiam nas escolhas que nós fazemos. Jesus disse que só haveria dois caminhos, só tem dois caminhos, que é o estreito e o largo. Então nós temos a escolha a se fazer, se nós queremos andar pelo caminho estreito, ainda que seja difícil, ou se nós queremos andar pelo caminho largo de qualquer maneira. É escolhas a se fazer. Jesus disse que tem o céu e o inferno, e cabe a cada um de nós escolher. Se obedecermos verdadeiramente a palavra dele, nós herdaremos o reino de Deus. Todavia, se nós não obedecermos, antes desprezarmos a palavra dele, nós herdaremos o lago de fogo. A própria Bíblia deixa claro que todo aquele que planta irá colher aquilo que plantou, seja o bem, seja o mal. Aí tem pessoas que ficam se perguntando: mas eu só plantei o bem, eu fiz muitos bens na minha vida e só colhi o mal. Aí está uma coisa muito interessante: Jesus, ele plantou somente o bem. Jesus, em sua perfeição, plantou somente o bem e colheu o mal do ser humano. É porque isso mostra que a maior recompensa, ela não se encontra na face da terra, ela se encontra nos céus. Aí tem pessoas que ficam esperando a recompensa aqui embaixo, aí acaba se decepcionando. Tem pessoas que ficam esperando ser recompensadas aqui embaixo e acabam então sendo frustradas. Por isso Paulo deixou claro: nós não devemos andar pela vista, mas pela fé. Nós não devemos andar pelo que é aparente, mas pelo que é invisível. Ou seja, a fé faz exatamente isso. A fé te faz compreender que ainda que você faça o melhor bem, receba o pior mal, você vai ser recompensado por Deus, porque o Senhor, ele é fiel para recompensar cada um segundo as suas obras. Por isso é necessário compreender, é necessário entender que o Senhor, ele é bom, mas é necessário que nós venhamos andar em seus caminhos, em retidão, em integridade, para glorificarmos sempre, sempre, sempre a Deus. Um aflito
aflito ele clama ao Senhor e o Senhor o ouve. Assim o justo clama ao Senhor e o Senhor o responde. Versículo de número 3 e 4. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Nós devemos glorificar a Deus, porque se glorificar a Deus é bom, então nós não vamos querer glorificar a Deus sozinhos. Aí é uma amostra daqueles que conhecem verdadeiramente ao Senhor, porque quem tem o Senhor em sua vida, quem conhece a Deus, vai amá-lo de tal maneira que vai querer também apresentar o Senhor para outras pessoas. E aí está a evangelização, aí está aqueles pregadores, missionários, pregadores da palavra, missionários, evangelistas, pregando a palavra de Deus, falando do grande amor que Deus tem por nossa vida. O justo ele está nas mãos do Senhor, o aflito ele está nas mãos do Senhor. Todos nós, bons e maus, estamos nas mãos do Senhor. Agora, cabe a cada um de nós escolhermos se nós vamos querer permanecer e estar nas mãos do Senhor para que Ele cuide de nós, ou então sair das mãos do Senhor. Tem muitas pessoas que saem das mãos do Senhor e acabam sofrendo. É como o filho pródigo que saiu da casa do seu pai. Lá tinha tudo, só que ele decide pegar metade de sua herança e ir embora. E com isso vai sofrer lá no mundo. E então ele volta todo quebrantado à presença do Pai. E aí está algo valioso. O Pai o recebe e ainda faz uma grande festa, mostrando também o amor do Pai que Ele tem por cada um de nós. Então nós devemos entregarmos por completo a nossa vida a Deus, para que assim o nome dele seja glorificado sobre nós. Ore junto comigo. Pai, muito obrigado por todas as coisas que o Senhor tem feito, porque se não fosse o Senhor eu estaria morto. Se não fosse o Senhor, eu não teria vida, mas por causa da tua grande misericórdia, hoje estou onde estou e posso glorificá-lo, independente da minha situação, mas eu glorificarei ao Senhor, porque melhor é agradecer ao Senhor do que reclamar pelo que falta. Então me ajuda a agradecer sempre, Senhor. Não deixa-me reclamar de falta alguma, mas que eu te louve, que eu te engrandeça, que eu te exalte para todo o sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém.